Complicado, viu? 9h20 da noite, tô aqui gravando um vídeo sem muito roteiro por conta da situação que a gente está vivendo agora na economia do Brasil. Esse canal nosso ele é um canal feito para ser atemporal, qualquer vídeo te servir a qualquer momento, mas esse vídeo em particular não. É um vídeo para tratar da situação exatamente agora, no final de 2024 que a gente está vivendo. Então, se você já conhece o nosso canal ou não conhece, compartilhe esse vídeo se você gostar da mensagem, claro, para ajudar uma galera a entender algumas coisas que eu tenho visto. Eu tenho o péssimo hábito de, quando eu entro numa postagem do Banco Central, algum perfil de economia, eu vou ler os comentários. E isso é um hábito horrível. E eu vejo nos comentários que metade da galera defende o que o Lula fala e metade da galera critica o que o Lula fala. E eu vejo que é muito um partidarismo político gigantesco e o pessoal não está nem aí porque está acontecendo com a economia ou com o país. Se é o seu político de estimação lá, você vai defender, se não é, você vai atacar. Tentem, de verdade, entender um pouco mais a fundo o que está acontecendo. Porque, olha, vamos lá. Se a gente pegar e olhar algumas coisas, por exemplo, a IWZ, que é uma representação do Ibovespa, não é exatamente o Ibovespa, tá? No dia de hoje, é em dólar. O Ibovespa dolarizado não é exatamente ele, porque tem a Nubank e outras coisas. Mas olha só, hoje perdeu 7% de todo o poder de compra, de todo o valor da Bolsa do Brasil, só hoje caiu 7%. Se for olhar o Ibovespa, só hoje, em real agora, caiu 3%. Se for olhar o IFIX, índice dos fundos imobiliários, caiu 1,24%. Ao longo do ano ele vem sendo massacrado. E se for olhar o dólar, parece piada, mas não é, está 6,29. Há um ano ele estava abaixo de 5, chegou a bater 4,84. Taxa do Tesouro em 15%, 15,68%, IPCA mais 8%. E todo mundo deve ter visto, por isso estou falando que esse vídeo é temporal, a entrevista do Lula no Fantástico. Eu não vi ela na íntegra, eu vi vários cortes, mas ele comentando que ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que ele nesse país. Pessoal, não tem cabimento entender que o governo ele tem zero responsabilidade fiscal, está gastando muito mais do que arrecada. E vou explicar o porquê isso é catastrófico no longo prazo e dá uma sensação boa no curto prazo, porque tem dinheiro entrando na economia, tanto que o PIB está crescendo, só que vocês não estão vendo, ou estão vendo, e a maioria não está, e não importa quem que você votou, que o Brasil tem uma coisa chamada inflação contratada. Isso aqui é um relatório que eu mando para os meus clientes de gestão financeira, é um relatório fechado, mas eu vou deixar ele aqui, alguns comentários, porque é importante que vocês tenham uma educação financeira para entender o que está acontecendo. Quando o Lula fala que o único problema do Brasil é a taxa de juros errado. Taxa de juros é sintoma, não é causa. A raiz podre hoje é o fiscal. E mesmo que a taxa de juros estivesse na marretada em 5, 6%, esses juros aqui, ó, 15,68, 15,05, não é marretada. Isso aqui é feito em leilão. O governo não consegue emprestar dinheiro por menos do que 15%, porque ninguém quer emprestar para o Brasil a menos do que 15%. Vocês enxergam que a maluquice é essa? E é muito fácil querer culpar a taxa de juros? Não tem o menor cabimento isso está acontecendo. E eu estou dando esse desabafo aqui às 9h20 da noite pelo fato de que a educação financeira, a gente conseguir de alguma maneira divulgar esse conteúdo, escalar para pessoas que talvez votaram no Lula por bons motivos, que isso pode existir sim, por mais que tem gente que fale que não, quem votou no Lula ou é burro ou é mau caráter. Não é assim que funciona, não tem tanta gente assim desse lado. Tem bons motivos às vezes, só que aí acaba virando um time de futebol que você torce, não importa o que aconteça. Cobrem os seus políticos se você votou ou não votou. E entender que isso daqui é um sintoma. É um sintoma horrível do que vai acontecer lá na frente. Porque apesar de dizer que a inflação tá controlada hoje, olha só aqui comigo. O dólar, ele tá 6,29. 6,29. Estava 4,80 um ano atrás. O que acontece? É o mercado fazendo o dólar subir como uma conspiração. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é isso que funciona. Isso não existe. O dólar é oferta e demanda. Se o real tem uma demanda menor, tem um risco maior, vão exigir mais reais para trocar por um dólar, que é a moeda forte. Tá os Estados Unidos hoje pagando 4% de juros no Tesouro Americano. Aqui está pagando 15%. O pessoal ainda prefere ir para lá. Por isso que o dólar não para de subir, os juros não param de subir, por conta do risco. E qual que é o cenário? Esse é o único ponto mais técnico da aula que eu vou explicar para vocês, que o déficit fiscal, o governo não tem uma conta bancária que fica no cheque especial.
Quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele força o... Eu vou simplificar aqui, tá? O Tesouro a emitir título de dívida, o Tesouro emite dívida, as pessoas emprestam dinheiro para o governo, ele pega esse dinheiro e cobre o rombo fiscal dele. Ou seja, ele gastou mais do que ele arrecadou e ele levanta isso através de dívidas. Só que isso aumenta a base monetária, porque ele pega esse dinheiro, paga os servidores, paga os benefícios, paga as regalias, paga o caramba 4, e esse dinheiro entra em circulação. Aumenta a oferta do real. Oferta, demanda. Tem mais real, vai ter mais inflação. Só que isso não é no dia. Essa inflação ela demora em cascata para chegar. Então, eu vou explicar isso para vocês aqui agora um pouco mais rápido. Eu vou chegar lá. Primeiro de tudo, dólar elevado. Pessoal, a importação com o dólar a 6,29 está acontecendo. O produto não chegou ainda, mas já foi importado. Quando ele chegar aqui, o que foi feito a 6, 6,1, 6,4, 5,80, esses produtos vão chegar no Brasil, vão ser montados e vão ser repassados esse custo. É óbvio que vai ser repassado. Muita empresa pequena não se toca disso e não repassa. Elas vendem ao preço que elas compraram, comprou a R$5, para o medo de não ter dinheiro, não perder fluxo de caixa, vende a 5,20, 5,40, 5,50, mas está comprando a 6. Quando isso chegar, ela vai ter que vender a 6,50. Então isso já está contratado. Na outra ponta, que são os exportadores, o que você acha que vai acontecer? O cara prefere vender no Brasil ou exportar a 6,30? Ele prefere exportar a 6,30. Ele vai ganhar mais dinheiro lá fora, que vai diminuir a oferta aqui dentro, o que adivinha? Também aumenta a inflação. Vai aumentar a inflação, então o dólar subir bate nas duas pontas. Quem importa paga mais, quem exporta prefere exportar e diminuir a oferta aqui dentro. Essa inflação controlada ela não existe. E o Banco Central subir os juros está correto, é a atitude correta para tentar controlar essa inflação. E o déficit fiscal que eu comentei com vocês, tem uma expansão monetária obrigatória. Não tem como não ter uma expansão monetária para cobrir esse rombo fiscal. E a desvalorização gera desvalorização direta da nossa moeda. Olha isso daqui, a notícia de outro dia, agora vai aumentar com certeza. A projeção para o déficit fiscal é de 55 bi, e a notícia sempre passando o pano, né? Cai de 62 para 55, isso é destacado. Que vai aumentar para 82, 87 e ninguém comenta. Mas enfim. E um outro problema é isso aqui. O Brasil só consegue emitir dívida curta, 27, 31. Tem tesouro americano para 30 anos. Aqui não tem, é 2 anos, 5 anos. Porque ninguém quer emprestar para o Brasil num prazo longo. O que acontece? Você não quer emprestar para o Brasil num prazo longo e só empresta juros mais altos. Só que o governo tem que pagar essa dívida em 3, 4 anos e tem que pagar os juros ao longo do caminho. O que aumenta o custo dele. O que adivinha? Tem que imprimir mais dinheiro para poder cobrir essa dívida. O que aumenta a oferta de real, que causa o quê? Mais inflação. A inflação aleja e o câmbio mata. Guardem essa frase, o câmbio vai matar a gente por conta de todos esses efeitos que ele causa e a inflação vai arrebentar com o Brasil. E o prazo nosso é curto, a dívida média do Brasil tem 4 anos de duração. E isso é uma coisa muito preocupante. Eu acho que nesse relatório eu queria comentar com vocês é basicamente isso. O restante não cabe tanto aqui, mas vale fazer um comparativo bem rápido, que é bem legal isso aqui, do governo da Dilma, que teve a crise lá em 2014, 2016, e agora, tá? Isso aqui tá semana passada, mas olhem só. O PIB teve um decréscimo em 2015 e 2016, 3,5 e 3,3. Agora, em 2024, a projeção é subir, e 25 também. A inflação, na época da Dilma, bateu 11%. Agora tá 4,84%, mas só que vai subir, não tem como evitar essa onda. Não tem como. O desemprego era 12, hoje está 7,6. Eles mudaram como faz a conta do desemprego, tá? Mas vamos assumir que isso é verdade. É pior ainda, porque está todo mundo empregado e a arrecadação não dá conta. Como é que isso funciona? O déficit fiscal ainda não está tão alto que nem foi em 2015, que era 10% do PIB, hoje está em 6%. A Selic na época da Dilma estava em 14,25%, hoje está em 12,25%, mas a perspectiva já é que vá para 14,25%. E a relação preço-lucro da Bolsa bateu 9,3%. Hoje a Bolsa está mais barata do que estava naquela época. E se a gente for olhar agora, porque isso aqui está desatualizado de alguns dias, não deve estar nem 8,2%, deve estar abaixo. Vou esperar atualizar aqui. Vamos ver. Aqui, ó, 8,22%, está exatamente nisso. Mas o ponto é, a gente não está naquela situação ainda, mas está arrumando. O mercado está vendo as mesmas coisas acontecendo. Selic chegando igual, inflação subindo. É um risco catastrófico de dar uma recessão. E o Brasil a gente já está tão danificado que um cafuné resolveria pra gente. Não precisa de um encontro com flores. Um cafuné já resolve. Alguma semana que não tem uma notícia ruim, o Brasil já vai bem. Mas aí chega a parte do corte de gastos, você digita corte de gastos, não tem nenhuma notícia de cara, tem que caçar, falando que o corte de gastos foi desidratado e foi uma situação horrível. Por quê? Passa-se pano, fala-se que o PIB tá bom, que a inflação tá baixa. Tá vindo um trem
Só que você tem que ter 3, 4 passos de raciocínio para enxergar esse trem. E as pessoas não são letradas na parte de finanças, porque ouve só o que o presidente fala. Nem quando está o outro lado no poder, você tem que estar sempre atento quanto a isso. Falta educação financeira, tem o menor interesse que as pessoas tenham essa educação financeira para conseguir de fato cobrar as pessoas adequadas e divulgar esse tipo de conhecimento. Então a situação do Brasil, em termos de economia, é muito salvável ainda, mas precisaria de responsabilidade fiscal. O fiscal é o podre que está dentro hoje do Brasil. Se resolver o fiscal, tudo se resolve. Tudo se resolve. O Brasil tem o agro bombando, a gente vai provavelmente vender mais para a China agora, o real está muito descolado dos fundamentos dele, que deveria estar abaixo de 5 por fundamentos, mas por todo o risco do Brasil isso não acontece. Então poucas manobras fiscais poderiam resolver toda essa situação. Se tiver pressão suficiente, talvez isso vá acontecer em algum momento. E se não acontecer, tomara que em 2026 entre um outro governo, entre um outro lado do governo, porque esse lado não vai conseguir levar a gente para um caminho muito bom. E não é para você se vender todas as ações da Bolsa de Valores, dolarizar tudo, não. Calma, isso daí, a diversificação sempre dá conta, os ciclos de mercado eles acontecem, tem início, meio e fim, só que o ciclo pode ser mais fundo e mais dolorido até conseguir voltar, quanto pior for a gestão. Então, se essa mensagem, pessoal, é um vídeo sem edição, vocês estão vendo, não tem nenhum corte, nem nada aqui, não tem música de fundo, tô gravando e já postando, para vocês divulgarem para as pessoas que não conseguem entender por que Selic alta não é o problema, é só um sintoma. E por que a Selic alta não é o vilão, o dólar alto não é o mercado subindo o dólar para derrubar o Lula. A Faria Lima inteira votou no Lula. Então assim, os caras mudaram de ideia porque está sendo feito um monte de cagada. Então, isso que é culpado como a raiz do problema é um sintoma do real problema, que é o fiscal. Então, pega essa mensagem e divulga para um pessoal, para ver se eles veem esse vídeo e entendem. E qualquer dúvida, manda aqui embaixo, é um canal de educação. Eu vou querer ouvir sua opinião, discutir com você, trocar uma ideia, isso é muito, muito bom. Beleza, pessoal? Então, o desabafo de hoje, para não dizer a aula de hoje era isso. Vejo vocês na próxima.